Você já sabia que comer isso junto com uvas pode levar a problemas sérios de saúde e até a perda de memória? Mesmo as uvas, que costumam ser vistas como algo saudável, têm combinações que fazem bem e outras que, sinceramente, não caem nada bem. Até as boas uvas precisam ser consumidas da maneira certa para realmente trazer benefícios ao seu corpo. Se você as comer junto com alimentos que não fazem bem, o efeito pode virar ao contrário e prejudicar a sua saúde. Por isso, eu preparei estas informações especialmente para você, com carinho, mas também com aquele toque direto do Dr. Cole. Para evitar danos ao cérebro e proteger a sua saúde, vou explicar quais são os 3 piores alimentos para combinar com uvas e também os 3 melhores para aproveitar ao máximo esses benefícios. Olá, aqui é o seu Dr. Cocô. Tem alguém aí que ainda não se inscreveu no canal? Então aproveita agora mesmo, clica em inscrever-se e já deixa o seu like. Compartilha bastante com as pessoas que você ama e apresenta o Dr. Cocô para todo mundo. Eu vou continuar trazendo sempre as melhores informações de saúde de forma clara, prática e confiável. Quando vemos duas pessoas que combinam bem, a gente costuma dizer que tem uma boa sintonia, né? Mas também mas também pois é, no mundo dos alimentos também existe isso. Né? O super positivo para o nosso corpo. Mas também tem combinações ruins, em que os nutrientes não se harmonizam e podem até fazer mal à saúde. Cozinhar com ingredientes naturais e bem combinados é um hábito poderoso para manter o corpo forte e saudável, um verdadeiro investimento na sua qualidade de vida. E o Dr. Cocô está aqui para te acompanhar nessa jornada. A estrela de hoje é a uva, conhecida por muitos como a fruta dos deuses. Quando o clima começa a esquentar, as uvas ficam mais doces e menos ácidas, tornando-se ainda mais saborosas quando estão bem maduras. É o momento perfeito para aproveitá-las. As uvas são um dos maiores símbolos de frutas antioxidantes, repletas de pigmentos roxos chamados antocianinas. Por isso também ganham o apelido de rainha das frutas. Elas são riquíssimas em glicose, frutose e ácidos orgânicos, o que as torna excelentes para combater o cansaço e recuperar a energia, principalmente numa época como a de agora, quando o nosso pique costuma cair. As uvas são uma opção bem melhor do que muitos alimentos energéticos por aí. Mas você sabia que, mesmo sendo saudáveis, as uvas podem fazer mal se forem combinadas com certos alimentos? Pois é, agora vamos descobrir quais são os 3 piores alimentos para comer junto com uvas, que podem atrapalhar a prevenção de doenças graves e até danos no cérebro, e também os 3 melhores, que podem ajudar você a viver com mais saúde por muito mais tempo. O primeiro alimento que você nunca deve consumir junto com uvas é frutos do mar. Ficou surpreso? Muita gente adora combinar vinho com peixe ou marisco e ainda comer algumas uvas como sobremesa. Mas, à medida que envelhecemos e a digestão fica mais lenta,
essa combinação pode ser um verdadeiro problema. Ao comer uvas ou beber vinho, sentimos aquele gosto mais seco na boca, parecido com o que acontece quando tomamos chá verde ou preto, sabe? Esse sabor vem dos taninos, um tipo de polifenol que atua como um potente antioxidante. Os taninos ajudam a quebrar as gorduras neutras no organismo, o que é ótimo para a saúde dos vasos sanguíneos e também para quem busca emagrecer. Além disso, eles combatem os radicais livres e reduzem inflamações crônicas, sendo muito eficazes na prevenção e até no tratamento da hipertensão e de hemorragias cerebrais. Também tem efeito desintoxicante, neutralizando substâncias tóxicas como os alcaloides, além de possuírem ação bactericida. Só que, quando você consome uvas ricas em taninos junto com frutos do mar, o corpo pode reagir mal. Alimentos como peixe, camarão e algas são ricos em proteínas e cálcio. Quando combinados com uvas, o cálcio se junta aos taninos e forma uma substância de difícil digestão. Isso pode irritar o estômago e causar inchaço, dores abdominais e até vômitos. E tem mais: os próprios frutos do mar também contêm taninos. Se você exagerar, o excesso pode comprometer o funcionamento do seu sistema digestivo. Os taninos, em contato com o ácido estomacal, podem formar massas sólidas, aumentando o risco de cálculos biliares. Eles também deixam o intestino mais lento, o que pode provocar má digestão constante, úlceras, inflamações e até doenças mais sérias. E agora, como será que a gente deve consumir uvas do jeito certo? Então, o primeiro alimento que eu recomendo para você combinar com uvas é a carne, uma excelente fonte de proteína. Como já comentei antes, as uvas são ricas em polifenóis, que são antioxidantes poderosíssimos, quase milagrosos. Quando consumidas junto com a carne, elas criam uma sinergia impressionante. De acordo com um estudo feito por pesquisadores de Israel, as uvas inibem a liberação de duas substâncias tóxicas que são geradas quando hidroperóxido. Comer uvas com carne ajuda a impedir que essas toxinas sejam absorvidas pelo corpo. Além disso, as uvas têm componentes alcalinos, e ao serem combinadas com a carne, que é ácida, ajudam a equilibrar o pH da refeição, facilitando a digestão e a absorção dos nutrientes. E tem mais: se você comer uma carne mais gordurosa e depois saborear algumas uvas, o tanino presente nelas vai cortar aquela sensação de gordura na boca e ainda realçar o sabor da carne. Então, da próxima vez que for apreciar um bom prato de carne, pense em acompanhar com uma taça de vinho ou até mesmo algumas uvas de sobremesa. O segundo alimento que você deve evitar consumir junto com uvas são os medicamentos para pressão alta. Se você tem hipertensão ou alguma doença cardiovascular, precisa ter uma atenção redobrada com a alimentação. Isso porque muitos alimentos podem interagir com remédios prescritos. No caso específico dos medicamentos da classe dos dihidropiridínicos, que são usados para controlar a pressão arterial, o cuidado deve ser ainda maior. Esses remédios atuam bloqueando os canais de cálcio,
são absorvidos no intestino conforme a necessidade do corpo, e o excesso é eliminado graças à ação de enzimas específicas. Esse processo ajuda a manter a pressão em níveis adequados, mas quando você consome esses medicamentos junto com uvas, a coisa pode complicar. Um dos flavonoides presentes na uva, chamado furanocumarina, inibe a ação dessas enzimas que deveriam quebrar e eliminar o excesso do remédio. Com isso, o organismo absorve mais medicamento aumentando a concentração da substância no sangue. Isso pode interferir no funcionamento do fígado e causar uma queda brusca da pressão, o que representa um risco. Então, será que quem tem pressão alta deve cortar as uvas do cardápio? Não necessariamente. Existe uma forma segura de consumir a fruta. O ideal é evitar comer uvas pelo menos 1 a 2 horas antes ou depois de tomar o remédio, e sempre preferir a fruta in natura, mastigando bem, em vez de sucos ou extratos. Mastigar a fruta inteira ajuda a reduzir essa interação com o medicamento. Então, o segundo alimento que eu recomendo para você combinar com uvas é a maçã. Todo mundo sabe que maçã faz bem, né? Mas quando você consome maçã junto com uva, acontece uma sinergia incrível. As uvas são ricas em ferro, que é ótimo para combater a anemia, e também são cheias de vitaminas e minerais que ajudam a purificar o sangue. Além disso, os flavonoides presentes na uva impedem a formação de coágulos, sendo muito eficazes na prevenção da arteriosclerose e de doenças cardiovasculares. Em especial, o ácido salicílico das uvas atua quebrando resíduos acumulados nos vasos sanguíneos, melhorando a circulação e ajudando a reduzir a pressão arterial e os níveis de açúcar no sangue, o que é excelente para quem tem diabetes ou hipertensão. Agora, atenção! Quando você consome maçã com uva, os benefícios se multiplicam, e o segredo disso está no antioxidante chamado quercetina, presente na maçã. A quercetina é um composto poderoso que ajuda no tratamento de doenças respiratórias, combate enfermidades graves e ainda melhora a memória. Quando se junta as catequinas da uva, outro tipo de flavonoide, esse efeito se potencializa e fortalece o coração. Então, a partir de agora, procure incluir essa dupla poderosa na sua alimentação, uva com maçã. A terceira pior combinação para a sua saúde é o suco de uva. Muita gente consome extrato ou bebidas à base de uva buscando benefícios para o corpo, e de fato, isso pode ser positivo para algumas pessoas. Isso acontece porque o suco de uva geralmente inclui a polpa, a casca e as sementes da fruta. A casca da uva contém resveratrol, um composto que protege o organismo contra toxinas externas. Essa substância poderosa tem um efeito preventivo contra várias doenças, inibindo a formação, o crescimento e a disseminação de células que fazem mal à saúde. O resveratrol também é excelente para o cérebro, ajudando a prevenir doenças neurológicas degenerativas e casos de demência.
Já as sementes da uva são riquíssimas em polifenóis, antioxidantes que ajudam a retardar a progressão do Alzheimer e eliminam o excesso de colesterol das artérias, prevenindo a hipercolesterolemia e até derrames. Por isso, consumir todas as partes da uva é a melhor forma de aproveitar seus benefícios. Mas atenção, hein? Pessoas com diabetes devem evitar o suco de uva. O principal motivo é o alto teor de açúcar presente nos sucos de frutas, incluindo o de uva. A Organização Mundial da Saúde recomenda um consumo diário de até 25 gramas de açúcar. Só uma caixinha de suco de uva pode conter mais de 10 gramas. Se você tomar 2 ou 3 por dia, já ultrapassou, e muito, o limite recomendado. E mais, o açúcar da uva é absorvido muito rápido pelo organismo, o que pode causar picos de glicose no sangue. Isso exige cuidado redobrado. Subidas bruscas de glicose aumentam a resistência à insulina e podem levar ao desenvolvimento de doenças como câncer e distúrbios neurológicos. É fundamental controlar isso. E tem mais. No processo de extração do suco, os compostos bons da uva se concentram, mas os prejudiciais também, o que faz do suco de uva concentrado uma escolha ruim para a saúde. Por fim, o melhor alimento à base de uva é, surpreendentemente, o vinho. Curioso, né? Enquanto o suco de uva concentrado pode fazer mal, o vinho pode trazer benefícios para a saúde. As variedades de uva usadas na produção de vinho são diferentes daquelas usadas para suco. As uvas para suco são maiores e bem mais doces, enquanto as uvas para vinho costumam ser menores e menos açucaradas. Além disso, durante o processo de fermentação, os açúcares naturais da uva se transformam ao se combinarem com leveduras, o que resulta em um vinho com um teor de açúcar muito mais baixo do que o suco de uva. Pesquisas mostram que pessoas com diabetes que consumiram uma taça de vinho por dia durante 3 meses apresentaram redução na taxa de glicemia em jejum e melhora no controle do colesterol e do açúcar no sangue. O resveratrol presente no vinho ajuda a retardar o envelhecimento e reforça o sistema imunológico, enquanto os taninos contribuem para diminuir o colesterol ruim pela metade e ainda evitam a formação de coágulos, ao promover a dilatação dos vasos sanguíneos. Beber 1 ou 2 taças de vinho por dia também estimula a produção de colágeno, o que previne rugas, manchas e mantém a pele mais firme e jovem. Até aqui, aprendemos juntos quais são os 3 piores e os 3 melhores alimentos para combinar com uvas. Vamos recapitular rapidinho? Uva combina com carne, mas não com frutos do mar. Que tal uma taça de vinho com a sua refeição ou algumas uvas como sobremesa? Se você toma remédio para pressão alta, evite comer uvas pelo menos 1 ou 2 horas antes e depois de tomar o medicamento. E mais, prefira sempre a fruta fresca bem mastigada, evitando suco concentrado ou extratos. Que tal? Faz sentido. Espero que você consiga incluir as uvas e as melhores combinações na sua alimentação para proteger e fortalecer sua saúde. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo mais longo.
Se achou o conteúdo útil, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Compartilhe também com sua família e com seus amigos mais queridos. Eu estarei sempre torcendo pela sua saúde e felicidade. Aqui quem falou foi o seu Doutor Cocô. Muito obrigado.